Olá, queridos alunos da segunda série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, isso mesmo. Comigo, o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na aula de número 18. Objeto de conhecimento, conhecimentos das funções sintáticas dos elementos textuais, linguística textual, concordância e regência verbal e nominal. Detalhamento, leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros na percepção de aspectos sintáticos, estrutura e ordem dos constituintes discursivos, nos processos de coordenação e subordinação de orações, concordância e regência com objetivo de ampliar a compreensão da ação comunicativa nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias. Certo? Então, vamos dar uma conversada sobre concordância verbal. Muito bem, para iniciar a nossa aula, então, nós vamos assistir aí a um vídeo, na verdade, a declamação de um poema, e daqui a pouquinho a gente volta para comentar. Não quero que vejas nem sintas a dor que me amargura. Não quero que vejas nem vertas as lágrimas do meu pranto. Deixa que eu chore as mágoas e as desilusões, deixa que eu deambule, deixa que eu pise a calidez do chão desta terra e o regue até o meu suor. Deixa que eu me toste sob este sol inóspito, que me dardeja o lombo sempre arqueado. Este penar é o resgate da esperança que em ti alço. Este penar é a certeza do amanhã que vislumbro na tua ainda incipiente idade. Não quero que vejas nem sintas o meu tormento. Ele é o humus do homem novo. Muito bem, perfeita interpretação, então, aí de uma colega nossa, que é de língua portuguesa também, professora Dinanci, né, que traz aí toda essa carga emocional dentro desse poema, né? Então, a gente traz esse poema para que vocês percebam essa linguagem, né, uma linguagem totalmente formal, e você vê que nós temos a supressão aí do pronome tu, né? Não é falado o tu, mas você entende que é o tu. Então, perfeitamente o poema é colocado, nós temos essa linguagem formal ali empregada, então nós não utilizamos a linguagem coloquial, né, dentro de um poema, nós não costumamos falar dessa forma, nós falamos mais da linguagem coloquial. O nosso tema tem a ver justamente com isso, nós vamos falar de concordância verbal, que muitas das vezes é um grande problema na nossa fala e na nossa escrita, né? E aí nós precisamos trabalhar mais essa concordância. Então, o que é a concordância? Primeira coisa, né? O que você entende pela palavra concordância? Concordar. Você precisa ali estar, né, em harmonia, né, com um discurso, com a opinião de um colega seu. De repente, seu colega diz uma opinião, você diz outra, vocês concordam ou não, ou seja, vocês chegam a uma conclusão ou não. E a concordância verbal é dessa forma, né? O verbo ele precisa concordar, então, com o sujeito, né? Olha aí que está dizendo para a gente aqui no nosso quadro. É a relação harmônica, né, entre o sujeito e o verbo. Tá? Então, os dois aí, o sujeito e o verbo, é como se fosse aqui dois amiguinhos, né? Precisam concordar, tá? Então, o verbo ele precisa concordar com o sujeito em número. Quando nós falamos em número, nós estamos falando de singular e plural, né? Singular um, plural mais de um. E em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do verbo, né? Eu, tu, ele, singular, né? Ele ou ela, e a pessoa do plural. Nós, vós, eles ou elas. Então, precisa estar concordando, tá? O sujeito em número e pessoa com o verbo. Perfeito? Vamos continuar. Olha só. Muito bem, aí temos então dois exemplos, né? Esses exemplos que vão trazer para a gente esse conceito que nós acabamos de ver de concordância. O nível dessas aulas do CMEAN é muito bom. Vejam que a palavra nível, né, e a palavra estão
aí em destaque. Então, nós temos o sujeito e o verbo concordando. O nível dessas aulas do CMEAN é muito bom, né? Então, se fossem os níveis, nós teríamos aí são, né? Concordando, então, o sujeito com o verbo. Nesse caso, os dois estão no singular. Então, o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Né? A pessoa também, ó, ele, né? O nível, a gente trocando aí pelo pronome, temos ele. Então, ele é muito bom, certinho. O segundo exemplo, essas aulas do CMEAN são muito boas. Vejam que nós tem o mesmo sentido, né, da primeira oração aí, mas nós trocamos algumas palavras. Então, essas aulas do CMEAN são muito boas. Aulas está em destaque e são também está em destaque, certo? Então, aulas, né? Nós temos o sujeito e são, o verbo estão concordando. Essas aulas, elas são muito boas, né? Plural, e no plural o sujeito, plural o verbo. Ok? Vamos continuar. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e sujeito indeterminado. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. O sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos, tá bom? O sujeito oculto é aquele que não está explícito na frase e o sujeito indeterminado é aquele que não quer ou não se pode identificar. Só para a gente relembrar aí, então, os tipos de sujeito para nós começarmos as concordâncias, né? Continuando. Concordância verbal do sujeito simples, né? O sujeito simples, então, o verbo concordará com ele em número e em pessoa. O sujeito simples vai ter apenas um núcleo, né? Então, o verbo vai concordar com ele em número e em pessoa. Número, nós já falamos ali, né? Singular e plural. E pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do verbo. Olha o exemplo. A professora excursionou por várias cidades do interior. Né? A professora excursionou por várias cidades do interior. Quem excursionou? A professora. A professora é sujeito, apenas o núcleo, sujeito simples. Né? Então, o verbo está concordando aí com o sujeito. Né? Em número, nós temos no singular, ela excursionou e em pessoa também. Olha só, já até troquei aí, né, pelo pronome. Ela excursionou por várias cidades do interior. Próximo exemplo. Faltaram durante a posse do prefeito, os aplausos, né? Então, observe que a concordância, né? Como essa concordância verbal, ela vai variar de acordo com o sujeito. Faltaram durante a posse do prefeito os aplausos, né? O que faltaram? Os aplausos. Então, está concordando, está no plural, né? Está concordando aí os aplausos, eles, né? Faltaram. Então, está concordando com o número e com pessoa. Certo? Vamos continuar? Muito bem. Concordância verbal, né? Sujeito simples. Então, nós temos aí o sujeito simples e temos um sujeito coletivo também, que o verbo ele vai ficar no singular. O que seria esse sujeito coletivo, né? Não sei se está dando para vocês entenderem esse destaque aqui, mas eu vou facilitar para vocês, né? A turma. O termo turma está em destaque. Então, é um sujeito coletivo, né? Eu estou falando de mais de um ser ali. Quando eu digo a turma, né? A turma de alunos. Então, a turma viajou nas férias de julho. O verbo fica só no singular. Tá bom? Mesmo que aqui sejam mais pessoas, mas mesmo assim o verbo ele vai ficar no singular. Então, a turma viajou nas férias de julho e não a turma viajaram nas férias de julho. Vejam que concorda em número, né? Singular, singular e em pessoa. Então, a turma viajou, né? Ela viajou, a turma viajou. Perfeito? Continuando. Pronome de tratamento também, né? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Quando nós vamos concordar, então, com o pronome de tratamento, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Muito bem, então, olha só. Nós temos aqui, então, o pronome de tratamento, né? Vossa Excelência dará uma entrevista hoje. Está concordando, o verbo aí está concordando, então,
com a pessoa, né? Então, Vossa Excelência. E também com o número. Nós temos, então, no plural, no singular, e o verbo ele vai estar no singular, né? Se fosse no plural, aí ficaria, né? Vossas Excelências darão uma entrevista hoje. Então, nós concordaremos também o plural com a pessoa, né? Porcentagem é outra situação que nós temos que observar aí na concordância. Então, a porcentagem concorda com o sujeito, caso não haja especificação, tá? Então, se não há uma especificação, nós vamos concordar com o sujeito. Então, 1% não teve escolha, tá? Esse 1% não teve escolha, está concordando com o verbo. 3% concordaram com a proposta, né? Então, nós temos aqui os 3%, está no plural, vai para o plural também o verbo, tá bom? Os 3% concordaram com as pessoas. Perfeito? Porcentagem, se houver especificação, né? Concorda com ela. Então, o verbo vai concordar com ela. 10% dos professores desaprovam as medidas. Então, 10%, vejam aí que é uma quantidade maior, dos professores desaprovam as medidas, né? Mesmo que seja esse 10% estando no singular, mas eu sei que quem são esses 10%? Os professores, né? Então, os professores, eles desaprovam. Mesma coisa aqui no nosso segundo exemplo. 90% dos alunos compreende a explicação sobre a concordância verbal, né? Nós temos, então, aí no singular, né? 90% dos alunos compreende, né, a explicação sobre concordância verbal. Certo, pessoal? Vamos continuar. Concordância verbal com sujeito simples, representado por expressões partitivas, né? Então, são aquelas expressões que fazem que resumem, né, algo, resumem uma determinada situação. Então, essas expressões, né, elas resumem aí uma determinada situação. Então, as expressões partitivas são aquelas que indicam uma parte ou quantidade de algo. Por exemplo, as expressões parte de, uma porção de, o resto de, metade de, a maioria de, né? E entre outras aí que nós temos. Assim, quando o sujeito de uma frase é estabelecido, sujeito, tá? É estabelecido por uma expressão partitiva, que é uma dessas que eu acabei de falar aqui para vocês, e acompanhado de um especificador do plural, o verbo pode tanto ir para o plural, tanto para o singular quanto o plural, tá? O verbo pode tanto ir para o singular quanto para o plural. Então, a maior parte dos funcionários, a maior parte, né? Então, aqui nós temos a expressão partitiva. A maior parte dos funcionários votou para a diminuição de carga horária. Então, a maior parte votou, né? Então, o verbo está concordando com, né, a nossa expressão partitiva. A mesma coisa aqui, ó. A maior parte dos funcionários votaram, né, para a diminuição da carga horária. Lembram lá que diz o seguinte, né? Assim, quando o sujeito de uma frase é estabelecido por uma expressão partitiva e acompanhado de um especificador, olha só essa palavra aqui. No plural, né? Nós temos um especificador no plural, o verbo pode tanto ir para o singular ou para o plural. Então, vejam que as duas formas, né, podem caber aí, né? A maior parte dos funcionários votaram, a maior parte, né, dos funcionários votaram, a maior parte votaram para a diminuição de carga horária. Certo? Nós temos também a concordância verbal do sujeito simples, representado por expressões aproximativas. Então, as expressões aproximativas são compostas por palavras numéricas ou que expressem determinado sentido. Por exemplo, mais de, menos de, cerca de e similares. Nesses casos, o verbo vai normalmente
para o plural, tá? Então, mais de 1.000 pessoas foram ao casamento. Temos aqui, então, mais de 1.000 pessoas foram ao casamento, o verbo no plural. Cerca de 300 pessoas foram hospitalizadas, né? Então, também é uma expressão aproximativa que está concordando aqui com o verbo. Cerca de 300 pessoas foram hospitalizadas, tá? Temos uma observação aqui, ó. Se o sujeito é formado pelas expressões mais de um ou mais que um, seguidas de um substantivo, o verbo deve permanecer no quê? No singular, tá? Então, atenção aí, ó. Mais de um sujeito correu em busca de donativos. Mesmo que seja mais de um, né, a quantidade, mas esse termo aqui, essa expressão aproximativa, vai estar no singular, certo? Mais de um sujeito correu em busca de donativos. Entretanto, quando essas expressões, né, as aproximativas, vêm repetidas, ou seja, ou haja sentido de reciprocidade, né, temos essa troca, o verbo deve ser empregado no plural, tá? Então, mais de um homem, mais de uma criança, porque eu tenho duas informações, elas estão repetidas, né? A aproximativa. Então, mais de um homem, mais de uma criança não puderam fugir a tempo. Então, vai para o plural, tá? Elas estão o quê? Repetidas. Então, nós temos essa situação de ir para o plural, certo? Muito bem. Hora, data ou distância. O verbo concorda com o predicativo, né? Então, hora, data ou distância, não esqueçam. São 10 horas. São 12 horas em Manaus, tá? Sempre vai concordar, então, com o predicativo. Ó, são verbo, são 10 horas, são 12 horas. Vai para o plural, certo? Hoje são 11 de outubro. Hoje é 1º de outubro, fica no singular, tá? Então, hoje é 1º de outubro, hoje são 11 de outubro. Então, você tem a possibilidade de colocar, né? Hoje é 1º de outubro, você não vai colocar hoje é 2º de outubro, não. Não, dia 2, né? Dia 2 de outubro, 3 de outubro, assim por diante. Hoje é dia 2 de outubro, 3 de outubro. Então, sempre vai ficar no singular. Certo? Já diferente quando passa aí do número 10, né? Hoje são 11 de outubro, hoje são 12 de outubro, hoje são 10 de outubro. A gente já tem ela indo para o plural, tendo essa concordância, tá? Então, expressões é muito pouco, é pouco, é mais de, é tanto, é bastante, mais... né? Determinação de preço, medida ou quantidade, o verbo fica no singular. Então, atenção aqui. Essas expressões, né, que nós estamos trazendo para vocês, essas expressões, é muito pouco, né? É pouco, é mais de, é tanto, é bastante. Quando a gente vai determinar preço, medida ou quantidade, o verbo ele vai ficar no singular. O verbo vai ficar no singular. Então, sempre vai ficar no singular, tá bom? R$20 é pouco. Então, não R$20 são pouco. R$20 é pouco. 5 quilos é muito para perder. 5 quilos é muito, né? Tá aqui, ó, o ezinho, para perder, tá bom? Então, elas sempre, voltando aqui, elas sempre vão ficar no singular. Então, é muito, pouco, é mais de, é tanto, é bastante, e aí mais a determinação do preço. Expressões um e outro, nenhum e nem outro, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Pode acontecer das duas formas, tá? Um e outro compareceu à aula. Pode ser compareceu ou um e outro compareceram a aula, certo? Nós temos essas regras. Gente, são muitas regrinhas, né? Nós precisamos ter muita atenção na hora da escrita,
ler, reler, para a gente poder entender essas regras, porque senão realmente a gente vai se confundir. Mas não é um bicho de 7 cabeças a concordância. Nós vamos continuar agora com a concordância verbal do sujeito composto, né? Então, o sujeito composto anteposto ao verbo. O verbo vai para o plural. Então, se nós temos um sujeito composto e esse verbo ele está anteposto aí ao verbo, nós temos o verbo indo para o plural. Então, Sheila e Dinanci prepararam uma caldeirada deliciosa. Então, temos um sujeito composto. Por quê? Porque nós temos 2 núcleos, né? Do sujeito. Quem prepararam uma caldeirada deliciosa? Sheila e Dinanci. Sujeito composto. Então, esse verbo ele vai para o plural. Elas, lembram lá da troca do pronome? Elas prepararam uma caldeirada. Certo? Então, nós temos aí esse verbo indo para o plural. Sheila e Dinanci, sujeito composto, verbo no plural, prepararam uma caldeirada deliciosa. Tá bom? Sujeito composto pós-posto ao verbo, né? O verbo concorda com o mais próximo ou concorda com a totalidade. Então, veja que o verbo composto anteposto ao verbo, né? O sujeito ele está aí antes, né? Ele está antes do verbo. Por isso que a gente fala anteposto. Ele vai para o plural, o verbo vai para o plural. Quando ele está posposto, né? O verbo, então, o sujeito ele está depois do verbo, o verbo ele concorda com o que está mais próximo, ou concorda aí com a totalidade. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Viajarão o rapaz e a moça. Viajará o rapaz e a moça. Né? Então, as 2 formas nós temos aí. Quem viajarão? O rapaz e a moça. O verbo ele foi para o plural. Vejam que esse verbo ele está antes, né, do sujeito. Caso o sujeito aí está depois do verbo. Viajará o rapaz e a moça. Ele também pode, no primeiro caso, né, concordar com a totalidade. Viajarão o rapaz e a moça. Ou também ele pode concordar com o que está mais próximo, né, que é o rapaz. Então, viajará o rapaz e a moça. Perfeito? Vamos continuar. Concordância verbal, né, dos verbos impessoais. O verbo sempre ficará na terceira pessoa, tá, do singular, uma vez que não existe sujeito. Tá? Então, verbos impessoais, nós vamos já ver os exemplos dos verbos impessoais. Esse verbo ele ficará na terceira pessoa do singular. Tá? Não temos, então, o S aí presente. Uma vez que não vai existir o quê? O sujeito. Então, se não existe sujeito, né, com quem que ele vai concordar? Olha só os exemplos desses verbos. Choveu muito ontem. Nós temos um verbo impessoal que não vai sofrer concordância. Não posso colocar choveram muito ontem, né? Esse verbo ele não vai, então, sofrer aí essa concordância. Então, choveu muito ontem. O verbo impessoal não sofre concordância. Há muitas pessoas na fila. O verbo haver, então, ele é impessoal, né? Não vai sofrer concordância. Não. Então, não haverá muitas pessoas na fila, haverão muitas pessoas na fila, não. Há muitas pessoas na fila. Na fila, né? O verbo haver impessoal não sofre concordância. Deve haver muitas pessoas na fila, tá? Então, com o sentido de existir, formando a locução verbal, transmite uma impessoalidade ao outro verbo, ficando ambos na terceira pessoa do singular. Então, nós temos aí uma locução verbal, né? O deve, né, do verbo, com haver. Os dois aí com sentido único. Deve haver muitas pessoas na fila. Nesse sentido de existir, ó, deve existir muitas pessoas na fila, se você trocar aí, formando essa locução verbal, ele vai sim transmitir a sua impessoalidade ao outro verbo, né? Então, fica os dois no singular, eles não vão para o plural, tá? Deve haver muitas pessoas na fila. Então, devem haver muitas pessoas na fila, não existe. Porque, mais uma vez, nós temos uma locução verbal, tá? E aí, transmite essa impessoalidade, o verbo haver aí, ao outro verbo, ficando os dois, então, no singular. Tá bom? E aí, gente, esses verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito.
Mais uma vez, eles não possuem sujeito. As orações sem sujeito são aquelas que não possuem sujeito. E as locuções verbais, elas são formadas por quê? Por um verbo auxiliar, tá? E um verbo principal. Sendo que o verbo auxiliar é o que sofre a concordância. E aí a gente precisa, né, entender determinadas situações para poder encaixar melhor a concordância desse verbo, certo? Nós temos então aí, né, vamos continuar a nossa aula, olha só. Concordância verbal do verbo fazer, que é também um outro verbo que tem uma especificidade aí bem direcionada, olha só. Verbo fazer indicando tempo, né, ou condição climática. Verbo fazer, tá? Indicando tempo ou condição climática. Tem aí até a imagem, né, para ficar mais fácil o entendimento. Ele vai para a terceira pessoa do singular, sempre no singular. Faz dias bonitos no outono, né? Está então aí indicando tempo, né? E vai para a terceira pessoa do singular. Ó. Faz dias bonitos no outono. Faz 10 anos que não te vejo. Também está indicando tempo, né? Faz 10 horas que ela atrasou. Não vai para o plural, fica no singular. Deve fazer dias muito quentes no verão. Deve fazer dias muito quentes no verão. Está indicando o quê? Uma condição climática. Por isso, então, também aí vai para a terceira pessoa do singular. Tá? Então, esses verbos aí, na verdade, o verbo fazer, ele tem a sua particularidade também. Então, atentar quando aparecer esse verbo para fazer a concordância, se ele está indicando tempo ou condição climática. Apareceu essas duas formas, nós vamos para a terceira pessoa do singular, tá? E aí está o exemplo bem claro para vocês, né? Os dois primeiros fazendo referência ao tempo, ó, faz dias bonitos no outono e faz 10 anos que não te vejo. E o último fazendo referência, então, à condição climática, né? Deve fazer dias muito quentes no verão. Certo, pessoal? Então, essa nossa aula de concordância, nós temos aí outras situações que o verbo precisa concordar com o sujeito, mas nós trouxemos alguns casos, e são os casos que mais nós temos, às vezes, dificuldade de fazer essa concordância. Mas a premissa aí da concordância verbal é o quê? Nós temos, inclusive, outro tipo de concordância, que é a concordância nominal, mas a premissa da concordância verbal é o quê? É o sujeito, na verdade, o verbo concordar com o sujeito. E nós vimos todos esses casos aqui, né, de como que o sujeito, ele concorda com o verbo. Então, a partir de agora, né, a partir dessa nossa aula, nós vamos ter uma melhor forma de concordar, né, tanto na nossa oralidade quanto na nossa escrita, né, melhorar, então, aí a concordância desses verbos sempre com o sujeito. Não esqueçam, tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, né, pelo acompanhamento de vocês aí nessa aula. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.